Imagine se você estivesse gravando um podcast sobre crimes reais e casos sobrenaturais, isso às 3 horas da manhã, com poucas luzes acesas. Imagine passar horas ouvindo gravações antigas, depoimentos esquecidos e relatos perturbadores de pessoas que juram ter vivido algo impossível. Agora, imagine descobrir que enquanto você escuta essas gravações, alguma coisa parece estar ouvindo você de volta. Essa é a premissa de Undertone, um dos filmes de terror mais criativos e inquietantes dos últimos tempos. Eu sou o Toninho Gurim e vamos a mais uma dica de filme de terror aqui no seu canal Liga Nerd. Espera. Acho que eu ouvi outra coisa. Peraí, vamos ouvir de novo. O que você está fazendo? Volta pra cama. O filme Undertone é impressionante porque ele consegue te prender com muito pouco. Nada de monstros saltando na tela a cada 5 minutos, nada de cenas exageradas ou explosões de efeitos especiais. Aqui, o terror nasce daquilo que ouvimos e justamente por isso ele acaba sendo muito mais perturbador. A história acompanha Eve, interpretada por Nina Kiri, uma podcaster especializada em histórias reais e acontecimentos misteriosos. Estou aqui falando do podcast Raiz, aquele que é feito apenas em áudio, muito famoso nos Estados Unidos, Europa. A galera adora curtir essa coisa de crimes reais em podcast. Em busca de um novo episódio para o seu programa, ela começa a analisar uma série de 10 gravações antigas relacionadas a um caso extremamente estranho, que é trazido pelo seu parceiro de gravação, Justin, cuja voz é de Adam DeMarco. Mas existe outro problema em sua vida. Sua mãe está praticamente em estado vegetativo, vivendo em uma condição física e mental extremamente delicada. Ela mal reage ao mundo ao seu redor, passa boa parte do tempo imóvel e aparentemente desconectada da realidade. Só que à medida que Eve mergulha nas gravações, coisas estranhas começam a acontecer dentro de casa. Sua mãe passa a demonstrar comportamentos incomuns, olhares vazios se transformam em expressões inquietantes. Pequenos movimentos parecem acontecer sem explicação. E em determinados momentos surge a sensação de que ela está reagindo exatamente às mesmas vozes e sons que a filha está ouvindo nos áudios. É nesse ponto que o filme começa a construir uma atmosfera sufocante. A dúvida surge imediatamente. Estamos diante de uma simples coincidência, de um trauma psicológico, ou existe alguma ligação sobrenatural entre aquelas gravações e a condição da mãe da Eve? E é justamente aí que Undertone se diferencia da maioria dos filmes de terror atuais. O diretor aposta aí em um suspense lento, gradual e extremamente calculado. O filme realmente tem uma pegada bem lenta. Se você gosta de cenas rápidas e movimentadas, então já vou dizendo para você que Undertone não vai rolar para você, tá? Ele tem uma pegada bem lentona mesmo. A verdade é que o diretor ele não quer assustar você aí em 5 minutos, ele quer fazer você ficar desconfortável durante 90 minutos. E olha, funciona. Uma das grandes sacadas da produção é a presença de um segundo protagonista que nunca aparece fisicamente em cena. É o caso do Justin, que eu já comentei lá em cima no começo do vídeo. Ele existe exclusivamente através da sua voz, o que é muito legal. A comunicação entre os personagens acontece por meio de chamadas, gravações e principalmente através dos fones de ouvido. Cada um faz um personagem nesse podcast, Você vai ver que tem momentos que eles estão conversando e aí vamos lá pro personagem. E eles vão pro personagem e encaram o personagem. No caso do Justin, é o cara que acredita em tudo. E a Eve é aquela que contrapõe todas as coisas, mas a coisa não é bem por aí, Olha, é incrível perceber aí como o diretor consegue transformar algo tão simples em uma fonte constante de tensão. Quando os dois personagens colocam os fones para iniciar uma nova gravação, o espectador automaticamente entra naquele ritual. Você não está assistindo, você não está apenas assistindo, você está ouvindo junto, você se torna parte da investigação. Isso cria uma imersão raramente vista em filmes de baixo orçamento, porque todo o som externo ele é eliminado, ficando apenas o som dos fones. Mas o que torna tudo ainda mais interessante acontece aproximadamente na metade da narrativa, porque em determinado momento as gravações deixam de parecer apenas registros de acontecimentos estranhos e começam a sugerir algo
muito mais assustador. É exatamente isso mesmo. Como se ouvir aquelas vozes não fosse apenas uma investigação, como se cada nova reprodução estivesse alimentando alguma presença. Como se o simples ato de escutar pudesse abrir uma porta. E quando essa possibilidade surge, você percebe que o filme não está mais contando apenas uma história de mistério. Ele está construindo uma sensação crescente de condenação inevitável. A partir daí fica praticamente impossível abandonar a trama. Undertone é dirigido com enorme inteligência por Ian Twasson, que também escreveu o filme. O orçamento, claramente, não é gigantesco, mas a limitação financeira acaba se transformando em uma vantagem criativa. Em vez de gastar dinheiro com cenas grandiosas, a produção investe em atmosfera, som, interpretação e construção de suspense. A gente fica sempre procurando assim pelos cantos da tela, esperando algo acontecer, né? Pois o posicionamento das câmeras ele é bem peculiar. Então tem um momento assim, por exemplo, que ela tá gravando lá o podcast e o rosto dela tá bem para a direita e sobra toda a cena para cá e você fica olhando, né? Procurando, será que vai acontecer alguma coisa ali? É uma luz que pisca. Então é o tempo todo assim. Olha, é um exemplo clássico de como boas ideias ainda conseguem superar grandes orçamentos. A recepção da crítica e do público também foi relativamente positiva dentro da proposta apresentada. No IMDb, o filme mantém a nota 6. Lá no IMDb é duro o filme de terror ter nota boa, né? Um resultado aí respeitável, né? Para uma produção independente de terror psicológico, especialmente considerando o quanto sua abordagem foge aí dos padrões comerciais mais populares. Mas talvez a melhor definição para Undertone seja esta que eu vou fazer agora. É um filme sobre ouvir histórias, ouvir memórias, ouvir vozes e talvez ouvir coisas que jamais deveriam ser ouvidas. Sacou, né? Se você gosta de terror psicológico, de narrativas construídas lentamente, daqueles filmes que ficam martelando na cabeça mesmo depois dos créditos finais, Undertone merece a sua atenção. Porque quando você finalmente percebe o que está acontecendo, a sensação é a mesma de quem escuta um som estranho no meio da madrugada. Você sabe que provavelmente não deveria continuar ouvindo, mas simplesmente não consegue parar. Essa foi mais uma dica de filme de terror aqui do seu canal Liga Nerd. Eu sou o Toninho Gulim e te espero no próximo vídeo. Se você puder, deixa um like, deixa um comentário, nem que seja xingando, né, para ajudar a gente e compartilhe o vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo. Até lá, fui!